Gente, uma boa noite aí para vocês. Hoje nós vamos terminar com equações, né, o estudo da trigonometria, muitos conceitos, mas a gente fecha algumas ideias, né, de trigonometria. E aí, para quinta-feira, a gente começa um assunto novo. Provavelmente exponencial, depois logaritmo, porque nós temos outros, tem muita matemática, exponencial, logaritmo, matriz, determinante, PA, PG, análise combinatória, enfim, não tem, a gente tem que falar muito, né? A gente vai ter um trabalho extenso, né? Caso prossiga. Bom, as inequações, a gente vai mostrar algumas inequações básicas. Então, como eu já disse, tanto equações como inequações existem de uma forma muito complexa, extensa e tal. Então, são conceitos, normalmente caem em prova, e toda a essência, né, básica aí das inequações trigonométricas. Bom, veja que ele coloca aqui seno de 8x maior ou igual a meio. Nós vamos chamar o 8x de alfa, sempre gosto de fazer assim, e analisar, tá, o seno de um arco alfa que é maior ou igual a meio. Bom, para que você faça ou que você resolva essa equação, você vai fazer uma representação, tá, aqui, trigonométrica, tá? Então, você faz um arco. Esse arco, né, ele tem esse arco, esse círculo trigonométrico tem para o eixo do seno, né, isso aqui. Esse é o eixo do seno, certo? Bom, veja que o meio, se eu colocasse, né, seno de alfa igual a meio, não é maior, não é igual, é maior ou igual. Mas veja bem, meio. O meio, né, se você buscar aqui, por exemplo, só fazer uma representação, aqui está o meio, tá? Por exemplo. Então, o que ele quer que esse segmento aqui, ó, que está aqui, tá, ele é meio. Então, quando o arco está aqui, se eu pensar nesse arco aqui, ó, alfa, se eu pensar nesse arco alfa, o seno de alfa é meio. Se eu pensar nesse arco aqui todo, né, sei lá, um beta, o seno de beta é meio. Muito bem, mas ele quer o seno de alfa maior ou igual a meio. Ora, os valores que são, veja que aqui está o zero. Conforme esse arco ele é menor, ele vai aqui, por exemplo, aumentando, o meio, né, ou melhor, a medida aqui vai aumentando, né? Quando você sobe aqui, isso aqui é positivo, vai crescendo. Certo? Então, por exemplo, um arco aqui. O arco, quando ele está aqui, ele leva, por exemplo, um seno que está aqui que é negativo. Então, essa medida aqui é menor que meio. Por quê?
negativo é menor do que um valor positivo. Então, o que acontece? Quais são os valores aqui que são maiores que meio? Igual a meio, eu já vi. Maiores que meio é isso aqui, ó, né? Qualquer valor aqui que eu coloque aqui, quando eu subo, 0,6, 0,7, 0,8, que é a medida daqui até aqui. 0,9, aqui é 1. Né? Então, esse valor do meio até 1 é maior ou igual a meio. Tá? Meio é 0,5. Então, daqui até aqui tem 0,5. Daqui até aqui 0,6, 0,7, etc. Bom, então, que alfa é esse cujo seno dele é maior ou igual a meio? Veja, se o meu arco, aqui está o zero, começa do zero a leitura. Então, se o meu arco tiver extremidade aqui, ó, né, aqui, é evidente que cada ponto desse, quando eu projetar aqui, ele vai cair nesse intervalo. Meio, fechado, até 1 fechado. Agora, se ele está maior, ele é maior que π sobre 2, ele vem para cá, conforme eu vou fazendo assim, ó, ele vai cair aqui também. Então, ele vem até aqui. Certo? Então, esse arco que está aqui é o arco alfa, cujo o seno deles, né, de todos esses arcos, são infinitos. Isso aqui é real. Vai ser maior ou igual a meio. Certo? Então, você fez o teu esqueminha. Agora, como eu faço essa leitura aqui? Bom, aí você vem para o seguinte. Você tem o alfa. Esse cara aqui, né, daqui até aqui é um ângulo cujo seno desse cara é meio. Então, você sabe que o seno de 30 graus, é meio. Então, esse carinha aqui é π sobre 6. Né? O seno de π sobre 6, que é de 30, seno de 30 vale meio. Então, veja que eu tenho que saber isso. Certo? Agora, veja, isso aqui é 30. Né? Isso aqui é 60. Isso aqui é 60. Isso aqui é 60. Então, eu quero ver isso aqui. Aí você pode pensar assim, ó, esse cara aqui, né, pode ser π sobre 3 somado com π sobre 3, que dá 2π sobre 3. Porque isso aqui é π sobre 3, que é 60 graus. Isso aqui é π sobre 3. Então, dá 2 vezes π sobre 3. Ou então, você pensa assim, daqui até aqui. Não, esse cara aqui, melhor, é π sobre 2, tá? π sobre 2, mais esse cara aqui, né, é π sobre 6, né? π sobre 3, perdão. π sobre 3, que é 60. Ora, somando isso aqui, você vai ter 3, vai ser 2. Então, você vai ter 3π mais 2π sobre 6. Bom, tá. 3, 4, 5π. A mesma coisa, 5π sobre 6. Eu coloquei esse arco daqui até aqui é 5π sobre 6. Tá? Bom, 5π
sobre 6 dá quanto? Dá 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes 5 dá 150, que dá os 90, né, com 60, dá 150 graus. Bom, então o meu alfa, aí quando você tem uma medida assim, uma parte de um arco, você começa do zero e vai caminhando. Então, lógico, quando chega aqui, você começa a leitura. Aí você vem, a leitura é essa, até terminar aqui. Então, você sempre vai fazer a leitura assim, pegando o intervalo que você já marcou aqui. Tá? Aqui é fechado, porque é meio, entra o meio. Olha, então, o meu alfa é maior ou igual a π sobre 6, mas aí eu vou botar em forma, como ele quer erra, em forma de cômodo. K, 2π, que é todos os arcos que caem aqui, mais π sobre 6. Tá? Então, o meu alfa é maior que esse cara. O alfa. E é menor que esse cara aqui. Que é 2K por K vezes 2π mais 5π sobre 6. Certo? Então você fez para um arco alfa, só que o nosso alfa vale 8x. Então eu vou botar 8x é maior. Porque teve até alguém que perguntou, eu já acho que foi Francis Leia, eu já podia botar o 8x? Podia. Mas eu estou seguindo esse esquema. Então o 8x é maior que K 2π mais π sobre 6 e menor que K 2π mais 5π sobre 6. Então eu quero x. Então eu tenho que pegar esse cara e dividir por 8. Como isso aqui é uma parcela, é uma adição, então eu vou pegar cada um e dividir por 8. K 2π dividido por 8 mais π sobre 6 dividido por 8. π sobre 6 dividido por 8 é o mesmo que π inverte 48. 8 vezes 6. Então é π sobre 48. Ora, o x é menor que esse cara dividido por 8 também. Então, K 2π sobre 8 mais 5π sobre 6. Evidente, como a mesma fiz ali. 5π sobre 6 dividido por 8 é 5π 6 vezes 8. Invertendo. Então, vai dar 5π 6 vezes 8, 48. Olha, a resposta, né, colocando uma forma melhor, a resposta é, quer dizer, não é que seja melhor, se eu vou botar aqui que o K pertence a Z. K 2π sobre 8 mais π sobre 48, com K pertencente a Z, e então ele é, aqui o x é maior, e aqui é menor que o K. Aqui podia simplificar, gente, né? Lógico, aqui o 2 por 8 dá 1/4. Tá? Então dá K
sobre 4, né? Lógico, 2 dividido por 2 dividido por 2, kπ sobre 4, mais π sobre 48. O k pertence a dizer, x é menor. Mesma coisa, corto 2 com 8, é kπ sobre 4, mais 5π sobre 48, com K também pertencente a Z. Então, essa representação aqui, ó, né, é a resposta para a solução da inequação, que são os valores de x que vão satisfazer essa condição, seno de 8x maior ou igual a meio. Então, é importante, né, que você faça o desenho, tem que fazer, porque senão complica, e analisa a desigualdade no eixo. Então, isso é importante. Depois escreve com arcos côncavos, né, você pode pensar no alfa primeiro, depois troca o alfa pelo arco que está aqui e tira o x, como que eu fiz. Alguma pergunta, gente, dessa inequação? Bom. Então, a gente agora tem outra aqui, que é 2. Seno de 2x menos π sobre 7 menor que raiz de 2 sobre 2. Então, gente, vamos ver junto. Seguindo a mesma metodologia da anterior, o que eu preciso fazer ali? Primeiro, seguindo exatamente o que eu fiz, né? Vamos pensar naquele modelinho. O que eu escrevo? Perfeito. Espera aí só um pouquinho. Que é alfa 2x menos π sobre 7. Ora, o seno de alfa é menor que raiz de 2 sobre 2. Beleza. Agora, eu vou fazer o círculo trigonométrico, porque vocês me respondam como é que eu procedo, tá? Então, tem aqui a mesma forma. Aqui tem um círculo trigonométrico, tá? Tem aqui um eixo, tem aqui um eixo. Tá? O eixo do seno, já vou colocar, está aqui o eixo do seno. Muito bem, e aí? O que eu tenho que fazer? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 no seno, está para cima ou para baixo? Do zero. Raiz de 2 sobre 2 é marcado aqui ou aqui? Espera só um pouquinho. Que a Kátia está querendo entrar. Kátia. Tá. Conseguiu? Nada, Kátia. Então, olha só. Então, vamos lá. Voltando, porque não sei se eu responder. Raiz de 2 sobre 2 está, então, aqui. Positivo, em algum lugar.
tá? Não precisamos ter precisão aqui, tá? Raiz de 2 sobre 2. É uma medida, né, marcada aqui. Tá? E é lógico, a medida que dá o seno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2, estou botando assim, tá? É uma medida que vai estar aqui, ó. Esse cara e esse cara. Depois eu vou... É fechado ou aberto? Vou deixar assim. Depois eu vejo. Então, o arco aqui, se ele tiver aqui, o seno dele é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, gente, é essa medida aqui, ó. E o arco estando aqui é raiz de 2 sobre 2. Certo? Que arco é esse aqui, gente? Na primeira determinação, entre 0 e 2π, que arco é esse? Cujo seno dele dá raiz de 2 sobre 2. Irradiano, π sobre 4. Que arco é esse aqui? π sobre 2 mais π sobre 4. Eu tinha feito lá, também dá, olha aqui, ó, π sobre 4 é 45. Não, espera só um pouquinho, deixa eu... não, o Kelly, aqui é só para marcar esse arco, nós não estamos na equação, para marcar aqui os alfa. Então, você falou certo, se eu pegar o π sobre 2 e somar, porque isso aqui é π sobre 4, isso aqui também é π sobre 4, não é verdade? Porque em graus é 45, 45. Então, π sobre 2 mais o π sobre 4, que dá 2, que dá 1. Então, você vai ter 2π mais π sobre 4, que dá 2 mais 1, 3π sobre 4. Que você vê aqui, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, porque, embora no desenho não está aparecendo, mas esse arco é igual a esse, igual a esse. Então, π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4 também. Você tem aqui 3π sobre 4. Muito bem. Agora, nós vamos para... Agora, veja só. Alzir, você pode ter esse arco valendo raiz de 2 sobre 2? Não, porque ele está dizendo que é só o menor. Não tem igual. Então, aqui é aberto. Quando aqui não tem igual, esse cara não entra. Beleza. Agora, quais são os valores do seno de alfa que é menor que a raiz de 2 sobre 2? O alfa, se ele tiver aqui, os valores dos arcos serão maiores que a raiz de 2 sobre 2. Os arcos, quando estão aqui, que eles vão dar valores que você mede daqui, né, vai diminuindo, 0, aqui negativo. Então eu quero saber se o meu alfa pega esse arco para que seja menor que a raiz de 2 sobre 2, ou pega esse de baixo. Pergunta, pega o de cima ou de baixo? O de baixo. O de baixo. Então, por que pega o de baixo? Porque quando você pega um arco aqui, ó,
e você leva ele aqui, por exemplo, essa medida aqui é menor do que essa, então está diminuindo. Se você botar aqui 0, 0 é menor. Se você botar aqui, ó, esse valor é negativo. Todos os negativos, até o menos 1, vão ser menores que raiz de 2 sobre 2, que é um valor positivo. Bom, e aí você tem esse arco que vai ter o meu seno aqui, ó, desse intervalo. Evidente que aqui está fora, porque ele não pode ser raiz de 2 sobre 2, é só o menor. Agora, como eu escrevo esse arco? Então veja só, você sempre vai começar do zero. E você vai, como eu falei, você vai fazer sempre esse movimento para escrever. Ora, você tem esse pedacinho aqui, tá? Então, o teu alfa, porque ele está no alfa, o teu alfa é maior aqui. Ele pode ser 0? Pode, né? Porque se ele for 0, ele vai dar 0, e 0 é menor que raiz de 2 sobre 2. Então, alfa é maior ou igual a 0, tá? E menor que quanto? Π sobre 4. Entenderam, gente? Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, o alfa é 0. Eu botei 0, tá? O 0. Ah, Alzi, eu posso ter o seno de 0? Quanto é o seno de 0? 0. 0. Seno 0, 0 é menor que raiz de 2 sobre 2, 0. Aí ele vem. Agora, π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Mas raiz de 2 sobre 2 é igual. Então, ele não entra. Ou, agora, chegou aqui, esse cara está fora. Então você começa a andar. Aí você chega aqui. Quando chega aqui, o teu alfa é maior que esse cara. Por quê? Você vai fazendo assim, os arcos na leitura de arco vai aumentando, até chegar a 2π. Uma volta. Então, ele vai ser, o alfa é maior que 3π sobre 4, e ele vem, até chegar aqui. Então, menor ou igual a 2π. Ele bateu aqui, é 2π. É igual a 2π, porque ele pode ser 0. Estão entendendo? Bom, agora vou escrever isso em forma de arcos côncavos. Veja, alfa maior ou igual a 0. 0 aqui em arcos côncavos vai ficar 2π. Quer dizer, quando K é 0, aqui é 0. Quando K é 1 é 2π, quando K é 2 é 4π, quando K é menos 1, ele cai aqui, que é o próprio ponto, né, que está aqui. Quando K é menos 2 e dá 2, volta e cai aqui. Então, todos os pontos estão aqui, K2π. E menor que o π sobre 4. Então, eu vou escrever em forma de arcos côncavos. Então, o que é o π sobre 4? Todos os arcos. K2π mais π sobre 4. Sempre assim. K2π cai sempre aqui somado com π sobre 4. E o outro, alfa, é maior que o quê? 3π
2π sobre 4. Mesma coisa. K, 2π. K, 2π mais 3π sobre 4. Aqui, menor. Alfa menor ou igual. Esse cara aqui é o 2π. Então, botando em forma de cômodo, K, 2π. Tá certo? E o K pertence a Z. Né? K pertence a Z, K pertence a Z, K pertence a Z, K pertence a Z. Só que o meu alfa não é, aliás, o meu alfa é exatamente 2x menos π sobre 7. Então agora eu vou ter que escrever assim, ó, maior ou igual K, 2π. No lugar do alfa eu vou botar 2x menos π sobre 7, né, menor que K, 2π mais π sobre 4. Ou, aqui, uma coisa, K, 2π, né, mais 3π sobre 4. Esse cara aqui, gente, é esse aqui, ó, tá? Agora, o outro que eu vou escrever é esse aqui, ó. Só substituindo no lugar do alfa isso. Então aqui, ó, K, 2π mais 3π sobre 4, alfa menor, alfa 2x menos π sobre 7, menor que K, 2π. Então peguei isso, troquei no lugar do alfa 2x menos π sobre 7. Peguei isso, troquei no lugar do alfa 2x menos π sobre 7. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Cada um desses. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de asterisco 1 e asterisco 2, para não dar confusão. Asterisco 1, ou 1 asterisco, eu vou passar o π sobre 7 para lá. Então vai dar K, 2π, passo para cá, mais π sobre 7, menor ou igual a 2x, tá? Menor que K, 2π, mais π sobre 4, passo para cá, mais π sobre 7. Tá. Isso aqui, gente, o meu x, deixa eu botar aqui embaixo, tá? O meu, se eu dividir por 2, eu tenho que dividir por 2. Tá? Então, olha só. K, 2π dividido por 2, mais π sobre 7 dividido por 2, que é π sobre 14. Eu vou tirar, vou simplificar o 2 com 2. Então ficou Kπ. Alzi, por quê que ficou Kπ? Porque eu K2π dividido por 2 dá Kπ. Mais π sobre 14. Com K pertencente a Z. Menor ou igual. Aqui é x, tá? Agora, ora, K2π dividido por 2 também dá Kπ, mais, eu tenho que somar isso aqui primeiro, tá? Então, eu vou somar π sobre 4 mais π sobre 7, que dá 7, que dá 4, dá 7π mais 4π sobre 28, que dá 11π
sobre 28. Somei esses dois caras. Esses dois caras somados, quando eu divido por 2, dá 11 π. Evidência, estou dividindo por 2, eu multiplico 28 por 2. Então vai dar π sobre 56. Então, o x é maior ou igual a esse cara e menor que esse cara aqui. Isso é o 1. O 2, ou o 2. O 2. Quem é o 2? O 2 é esse aqui. Então, K2π mais 3π sobre 4, passo menos π sobre 7 para lá, mais π sobre 7. Aqui, menor. Aqui fica só o 2x. Aqui, menor. K2π, passo para cá, mais π sobre 7. Porque aqui não tinha nada, só passou o π sobre 7. Aqui, não sei se eu vou ter nesse quadro aqui, um cantinho. Então, olha só, 3π sobre 4 mais π sobre 7, eu vou ter que fazer aqui também, ó, somar, porque o denominador é diferente. Então, 3π sobre 4 mais π sobre 7, que dá 7, que dá 4. 7 vezes 3, 21π, mais 4π sobre 28. Isso que deu aqui, 21 com 4 dá 25π. Então, vou botar aqui, ó, passando para cá. K2π mais essa soma aqui deu 21 com 4, 25π. Ficou pequeno aqui. Deixa eu passar, gente, para o lado de cá. Tá, vou apagar isso aqui, que não precisa, né? Já fiz. E vou escrever novamente isso para o lado de cá. Continuando aqui. Então, veja lá, vamos fazer novamente. K2π mais, aí eu somei 3π sobre 4 mais π sobre 7, deu 21 com 4, 25π sobre 8. Muito bem. Isso aqui. Menor que 2x. Depois eu divido por 2. Menor que K2π mais π sobre 7. Não, é 2, né? K2π. Eu já passei para lá. Então, vamos lá. 2x menor que K2π. Está aqui, ó, K2π mais π sobre 7. Que eu já passei esse cara para lá. No 2. Era o K2π mais π sobre 7. Ficou. Agora, eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou fazer aqui para ganhar espaço. Dividir por 2, eu vou dividir por 2, e dividir por 2, eu multiplicar aqui por 16. Dividir por 2 esse cara, dividir por 2, eu multiplicar o 7 por 2, que dá 14. Corta esse cara com esse, então você vai ter Kπ mais 25π sobre 16 maior
K pertencente a Z menor, melhor que X, menor que Kπ, todas com 2, mais π sobre 14, com K pertencente a Z. Então você tem duas respostas. Você tem essa resposta aqui, né? Essa, ou essa. Então, ou essa. Caramba, é grande o problema por conta desse arco aqui, que você passa para lá, passa para cá. Então todos os valores de x, tá certo? Que estão aqui, com K e Z, vão ser solução dessa equação. Evidente que se você pegar um x que está aqui dentro e jogar aqui, multiplicar por 2, subtrair π sobre 7, o seno desse arco é menor que raiz de 2 sobre 2. A grande questão é que muitas vezes você não sabe. Se você pegar o x aqui, dá seno de um cara que está aqui, ó, que só na tabela. Não dá para você dizer, é menor, porque você tem que olhar a tabela. Entendeu? Quando você pega um x e joga aqui, não cai, não vai cair os arcos notáveis. 30, 60, 40, você vai cair um arco, sei lá, 32 graus, 57 graus. Quer dizer, na realidade, π sobre 4, 45, 32, um arco aqui. Então, não dá para você testar só com a tabela ou com a máquina de calcular. Então, é difícil para ter o teste, vamos dizer assim. Não sei se vocês entenderam. Quer dizer, eu acho assim, o que é mais, o que você precisa com certeza segurar é exatamente essa ideia aqui, ó. Ele vem daqui até aqui. Aí depois ele vem daqui, aberto, até... Ele começa do zero até aqui. Esse arco. Aqui não tem. Aí ele vem daqui até o 2π. Quando você faz isso para o alfa, aí você é só substituir. Você, no lugar do alfa, bota isso aqui, passa um para um lado, π sobre 7 para o outro, depois divide. Então, o resto é continha. Mas você precisa... eu acho que a grande base é isso aqui. A parte mais difícil. A parte mais difícil para você perceber isso. Luciano, Liz, Kellen, Kátia, Pedro, Lucas, ficou claro para vocês? Rever depois, porque não é tão simples. Perfeito. Eu acho que eu tenho um exercício ali onde ele pede no intervalo. Porque quando ele pede no intervalo, você vai botar em arcos côncavos e vai dando valor para K, né? K igual a menos 1, K igual a 0, K igual a 1. Aí vai encontrando nas leis de arcos côncavos os valores. Aqueles valores têm que estar no intervalo que ele pediu. Né?
Então você vai, tem 4 respostas, tem 5, depende da lei dos arcos côncavos. Mas dá mais trabalho porque você tem que ir dando valores para cá. Não sei se, eu vou ver se a gente acha aqui, cadê realmente, eu não coloquei dentro dessa questão. Bom, 3. O cosseno de 2x menos π sobre 5 menor que menos meio. Vamos ver isso aqui. Bom, então vamos lá. Cosseno de alfa menor que menos meio. Vamos para o desenho. Tá? Então você vai fazer o desenho. O desenho que eu falo é do círculo trigonométrico. Tá? Faz o desenho. Tá? Aqui está o eixo do cosseno. Aqui está o eixo do seno. Agora, o eixo do cosseno é esse cara aqui. Esse é o cosseno. Tá? Tá certo. Esse cara aqui é o eixo do cosseno. Né? Cos. Muito bem. Agora, menos meio, cosseno, menos meio, está aqui ou está aqui do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Então aqui está o menos meio, né? Menos meio. Certo? Se o cosseno de alfa for igual, que não é, a menos meio, eu tenho esse cara e esse que dá menos meio. Né? Bom, capi pode estar aqui, aqui não dá. Então, tem que ser mesmo aquela forma que eu coloco aqui, ó, daqui até aqui e daqui. Aliás, esse cara, vamos pensar nele como, primeiro, como ângulo. Que arco é esse cujo cosseno é menos meio? Menos meio é isso aqui, tá? Que arco é esse? É um arco que está entre, vamos botar em graus, está entre 90 e 180, segundo quadrante. Que arco é esse? Pense num arco que está no segundo quadrante, reduz para o primeiro e vê qual é o cosseno dele, que é meio. É evidente que o cara aqui é negativo, mas reduz ao primeiro. Pense no arco que está no segundo quadrante e que reduzindo para o primeiro você enxerga 120. Por que é 120? Por que isso aqui é 120? Olha, 120 reduz ao primeiro, é 180 menos 120, dá 60. Cosseno de 60 é meio. Quando você reduz, mas como ele está aqui, seria o menos meio. Então, lembra que eu falei de redução ao primeiro quadrante? Quanto é o cosseno de 120? Menos. Reduz ao primeiro quadrante, 180 menos 120, 60. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Então, é menos meio. Então, está aqui, 120.
Que arco é esse aqui? Aí você pode ver geometricamente. Se esse cara é 120, quanto é esse carinha aqui, gente? 30. Quanto que é esse cara aqui? 60. Se esse cara é 60, quanto é esse aqui embaixo? É o mesmo 60, é o arco. Isso aqui desce ortogonal. Se isso aqui é 60, isso aqui é 60. 180 com 60 dá quanto? 240. Então, esses dois arcos, o cosseno de 120 é menos meio e o cosseno de 240 é menos meio. Ou seja, 120 graus passando para radiano. Você pode pensar como fazer 90 mais esse 30, ou então 120 não é 4 vezes 30? 4 vezes 30 graus? Então, 4 vezes 30 graus. Quanto é 30 graus radiano? Π sobre 6. Então, 120 é 4 π sobre 6. 4 vezes 30, 120. Quanto é 240? 240, então, o 240 seria o quê? 2 vezes 120, né? 2 vezes 120 não é 240? Então, se eu botar 2 vezes 4 π sobre 6, corto 2 aqui dá 3, vai dar 4 π sobre 3. Ou, quanto é π sobre 3? 60. 4 vezes 60 dá 240. Bom, então, você tem aqui esses dois arcos em radiano. 4π. Aqui pode simplificar, né? Que vai dar 4π sobre 6, dividido por 4 dá 2π sobre 3, que é 2 vezes 60. Então, vou botar assim, 2π sobre 3, acho melhor. E aqui, o 240 dá 4π sobre 3. Tá. Muito bem. Como é que agora eu vou formar, vou marcar o arco ali? O arco, né, do cosseno, ele quer que o cosseno de alfa seja menor que meio. Gente, menor que meio, os arcos estão aqui ou eles estão aqui, nesse pedaço. Os valores os arcos cujo cosseno é menor que menos meio. 120 dá menos meio, mas eu não quero que seja igual. Eu não quero que seja igual. Vocês acham que é esse arco, esses arcos, ou esse aqui, à esquerda? E por quê? Esse cara que está aqui, o cosseno dele vai estar aqui. O cosseno dele é essa medida. Essa medida é menor que menos meio ou é maior? Ele é negativo. Essa medida aqui é menor do que essa, valor relativo, ou é maior? Medida em valor relativo. Valor relativo, valor com sinal.
conforme você está no zero e você anda para cá, vai diminuindo. Você tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 10. Menos 10 é menor que menos 2, menos 2 é menor que menos 1, menos 1 é menor que 0. Então, conforme ele caminha para lá, ele vai diminuindo em valor relativo. Então, o nosso intervalo para alfa vai ser como, gente? Alfa, aí você começa do zero. Aí você vai subindo, aí você chega aqui. Então, alfa é maior que 120 graus, que é 2π sobre 3. Tá? Depois eu boto em cômodo. Aí ele é maior do que esse, tá? E é menor do que 4π sobre 3. Só numa volta. Por que o alfa é maior? Volto a dizer, você vem sempre fazendo isso aqui. Chegou aqui, aí o alfa vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar aqui. 4π sobre 3 e 2π sobre 3. Gente, tem um cachorrinho aqui latindo demais. Deve atrapalhar vocês, mas infelizmente... Bom, então, gente, agora, o que você tem que fazer? Você escreve isso aqui em arco côncavo, sempre botando em arco côncavo, tá? Então você vai botar K, botando em azul. Gente, espera um pouquinho só. Desculpa aí, eu tive que organizar ali para ver se melhora. Então, olha só, aqui, arco côncavo a 2π sobre 3. Então, todos os arcos que caem aqui, você bota assim, K, 2π, mais 2π sobre 3. Ou assim, ou menor que alfa. E aqui, mesma coisa. K, 2π, mais 4π sobre 3. Bom, feito isso, tu troca o alfa por 2x menos π sobre 5. Então, K, 2π, mais 2π sobre 3, menor. O alfa é 2x menos π sobre 5. Menor que K, 2π mais 4π sobre 3. Então, são duas leis. Na primeira, eu vou só fazer aquela jogada no lugar. Aliás, aqui que eu já substituí. Então, isso aqui é isso, né? K2π, alfa maior que K2π mais 2π sobre 3 e menor que esse. Porque aqui, o outro, né, abriu em 2 por circunstância do arco.
Aqui não, aqui ele só vai ter, você vai fazendo a leitura, esse intervalo daqui até aqui. Então é uma coisa só. Quando você tem assim, ó, quer ver? Quando você tem uma leitura assim, vamos pensar aqui, ó, só para você ver. Aqui e, sei lá, um outro aqui. Tá? Então, nesse caso, conforme você anda aqui, você vai daqui até aqui. Então você escreve uma inequação. K2π mais esse K. E a outra vai ser daqui até aqui. Então abre duas. Quando é uma situação desse tipo. Você começa daqui, vai até aqui. Veja que aqui não tem. Aí você faz a outra. Daqui, vem daqui, né, começando desse cara e indo até lá. Quer dizer, na realidade, é daqui, né, ele começa aqui e vai até aqui. Esse, do zero até aqui. Quer dizer, então você abre em duas inequações. Por isso que no outro exercício apareceu duas inequações. Um asterisco, dois asteriscos. Aqui não. Porque aqui, você caminha aqui, ó, você tem, conforme você chega aqui, você bate aqui e vai até aqui. Então, um só. Aí, fica melhor, né? Você vai pegar o 2x, passo para cá, K2π mais 2π sobre 3, passo para cá, mais o π sobre 5, porque esse cara aqui eu passei o π sobre 5 para lá, 2x. E aqui o K2π mais 4π sobre 3, passo para cá, mais π sobre 5. Então, K2π, aqui dá 5, aqui dá 3. 5 vezes 2 dá 10π, mais 3π, dividido por 15. 2x. K2π mais, aqui dá 5, aqui dá 3. 5 vezes 4, 20π, mais 3π sobre 15. Agora eu vou tirar o x, tá? Aqui, quando eu divido por 2, já corta. Estou andando rápido. Kπ. Aqui deu 10 mais 3, 13π sobre 15. Dividido por 2, multiplica, dá 30. Com K pertencente a Z. E aqui, menor. Dividido por 2, K2π dividido por 2 dá Kπ. Mais, aqui dá 23π sobre 15 vezes 2, 30. Então, essa é a resposta do nosso problema. Então foi o que a Kelly falou. Talvez isso aqui, ó, seja assim, o mais difícil, porque vendo isso você encaixa no arco côncavo, tem que saber o arco, depois joga para arco côncavo e aí faz esse trabalho aqui. Vocês conseguem fazer isso aqui, gente?
vocês me ajudassem a fazer, para ver se eu consegui explicar. Então, olha só, o 4. Cosseno de 3x maior ou igual a meio. Isso aqui é mais simples, eu acho. Então vão me dizendo aí, gente. Eu sei que é difícil porque tem que escrever, né? Tem alguém que pode me dar uma dica? O que eu faço? Alfa igual a 3x. Então você vai ter cosseno, alfa igual a 3x. Então você vai ter cosseno de alfa maior ou igual a meio. Agora, deixa eu fazer aqui o arco, o círculo, para vocês me responderem. Então, o eixo do cosseno está aqui, ó. Esse aqui é o eixo do cosseno, né? Então, eu vou perguntar, meio está do lado de cá ou do lado de lá? Do lado direito. Então, está aqui, meio. Meio é essa leitura aqui, daqui até aqui. Então, quando eu levanto aqui, eu tenho esse cara. Quando eu levanto aqui, eu tenho esse cara. Ele é fechado porque ele pode ser meio, tá? Então, aqui é meio. Botei o meio aqui. Agora, cosseno de alfa maior ou igual a meio. O alfa está nesse intervalo ou está nesse intervalo aqui? O da direita ou da esquerda? Para que quando eu tiver o alfa ou nesse, o cosseno seja maior ou igual a meio. Gente, que houve? Não entenderam o que eu falei? Então, olha só, a pergunta é essa aqui. Existem dois arcos, existe isso, existe esse aqui, tá? Existe esse, existe esse. Pergunta é, os arcos alfa, quando você mede o alfa, que é daqui até um valor, esse alfa, ele vai estar nesse intervalo ou nesse intervalo para que os cossenos deles sejam maior ou igual a meio. Do arco menorzinho. Por quê? Porque nesse intervalo, quando você... qualquer arco que está aqui, vai cair aqui dentro. Nesse pedacinho. Vai cair aqui. E a medida do cosseno é do zero até a projeção. Então, essas medidas, conforme você tem arcos aqui, por exemplo, essas medidas vão ser maiores do que meio. Meio é isso. Então, se você tiver um arco aqui, é do zero até a projeção. Então, aumenta.
Quando ele está aqui, por exemplo, é 1. Conforme ele vai para baixo, ele vai diminuindo. Quando ele chega aqui é meio. Então, realmente está nesse intervalo. Gente, que arco é esse aqui? Cujo cosseno é meio. 60 graus. Então, aqui é π sobre 3. Esse cara aqui pode ser colocado como menos π sobre 3. Não tem problema. Por quê? Porque π sobre 3 é positivo e menos π sobre 3. Ah, Zé, podia botar, por exemplo, esse arco aqui com esse valor aqui todo, que vai dar, aqui é 60, aqui é 30, 300 em radiano, quer dizer, tudo isso aqui é 300, poderia. Né? Então aqui 60 e aqui 300. Todos os dois, tanto 60 como 300 graus, por exemplo, dá meio cosseno. Mas eu preferi botar menos π sobre 3. Por exemplo, resolvi fazer assim. Bom, agora, como é que eu escrevo isso aqui, o alfa? Então, volta a historinha do alfa. A alfa ele começa daqui para lá. Então, você vai fazer a leitura daqui até chegar aqui. Então, o alfa é maior ou igual. Quando ele está aqui, é 0. Ele pode ser 0, porque maior ou igual a 0 é 1, é maior que meio. Então, alfa é maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 3. Ficamos só na primeira determinação. Aí você fez isso. Quando chega aqui não tem. Aí você vem. Aí você pode botar assim, ó. O alfa é maior ou igual a menos π sobre 3, sem problema nenhum. Menos π sobre 3 e menor ou igual a 2π. Quer dizer, o alfa, quando ele botou menos π sobre 3, mas ele pode ser maior ou igual a menos π sobre 3, quer dizer, menos π sobre 3 está aqui, ele vai subindo. Agora, se você achar, que depende muito do resultado, eu não sei, não tem resposta. Não tem resposta. Mas, por exemplo, é complicado. Eu posso botar aqui, como eu falei, aqui é 60, aqui é 30, 300. O 300 em radiano é 3π sobre 2, que é 270, mais π sobre 6, que é 30. Então, isso aqui daria 3 vezes 3, 9π, mais π sobre 6. Né? 3 vezes 3, 9, mais π sobre 6, que dá 10π sobre 6. Que, simplificando, dá 5π sobre 3. Dividindo por 2, dividindo por 2. Então, eu podia botar o alfa é maior ou igual a 5π sobre 3. Pronto. Nessa situação que você está fazendo, não está analisando, não tem resposta. Bom, porque tem duas opções, né? Então eu botei assim, por exemplo. Então aqui foi o que eu falei, olha, são duas leituras. Né?
dessa até essa, aí você vem daqui até aqui. Porque você começou aqui, aí você vem daqui até aqui, ó, aí você vem daqui até aqui. Você dá uma volta assim. Aí você pega aquela marcação que você fez. Agora, você pode botar em arco côncavo, né, alfa maior ou igual a zero, menor ou igual a 2 ou K 2π mais π sobre 3. Sempre assim, a K 2π sobre 3. Ou, na segunda, o alfa é maior ou igual aqui, 2 ou K 2π mais 5π sobre 3 menor ou igual 2π. Só que aqui é K 2π, né? K 2π, botando em forma de côncavo. Agora é pegar o alfa e chamar de 3x. Então, você vai ter aqui, né, asterisco, 0 maior ou igual, o alfa é 3x menor ou igual K 2π mais π sobre 3. Como eu quero x, né, então se eu botar x maior ou igual 0 dividido por 3 dá 0, né, aí fica 0 mesmo. Menor ou igual, aqui, K 2π sobre 3, K 2π sobre 3, mais π sobre 3 dividido por 3, que é π sobre 9, com K pertencente a 0. E o outro, que é o segundo, né, esse cara aqui, ó, o alfa passa a ser 3x maior ou igual isso aqui, ó, K 2π mais 5π sobre 3 menor ou igual a K 2π. Então alcança isso aqui, né? E aí você vai tirar o x, vai dar K 2π sobre 3 mais 5π sobre 3 dividido por 3, 5π sobre 9 maior ou igual x menor ou igual, dividindo por 3, K 2π sobre 3. Quer dizer, você tem essas duas respostas aqui, ó, ou essa, né, ou essa aqui, né, as duas, evidente, é uma resposta só, com a conexão ou, né, que vai satisfazer aquela inequação. Bom, gente, é complicado. A matemática, ela tem muita coisa. Tá. Inequações, tem inequações onde você usa, aparece cosseno 2x, aí arco duplo substitui, aí você faz uma análise quadrática. Tem inequações que você monta um quadro de sinal, dá um trabalho do caramba, inequação trigonométrica com quadro de sinais. Então, é muito trabalhoso. Então, a coisa caminha assim. Mas as básicas, evidente que aqui tem de tangente, mas as básicas são essas. Eu não consigo
falar tudo de trigonometria, porque senão a gente vai ficar aí o ano todo. Então eu dei algumas ideias para vocês, tá certo? E aí, lógico, vocês também têm que caminhar um pouquinho. Pegar um livro, começar a analisar as equações, para poder concluir. E aí, na quinta-feira, a gente sai de trigonometria e entra, aí mais rápido, né? Exponencial e logaritmo, um assunto que rapidinho a gente termina e vamos continuando. Né? O pessoal em julho quiser ficar comigo, junto a gente continua em julho. Alguém tem alguma pergunta, gente? Sei que de repente foi desgastante para vocês, mas não tem jeito. Muito amplo, muito amplo. Muito amplo. Sim, sim. Houve um momento que eu dei cursos. Eu me lembro que eu dei um curso de trigonometria, foram basicamente, como tu falou, em 6 meses. Mas aí eu trabalhei até com função inversa, arco seno, arco cosseno, representação de gráfico, mas é um curso de 6 meses, só trigonometria, é diferente, a gente está caminhando com vários conceitos e você podia ficar 6 meses na trigonometria, não sei se vocês resistiriam, né, fugiria de um grande objetivo, porque aí os outros conceitos também não seriam abordados, enfim. É lógico que ninguém sabe se vai cair na prova uma equação trigonométrica complicada, de repente não cai. A gente não sabe. Então a gente vai dando algumas ideias, né? Você fica com a noção talvez um pouco rasa, mas de tudo. Né? De tudo. Eu acho que aí isso também valoriza, conta pouco. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Está tudo certo? Liz, está aí, Liz. Kelly já falou. Luciano. Luciano, não. Tá. Bom, gente, obrigado. Quinta-feira a gente está junto, se Deus quiser. Um abração. Até quinta. Eu que agradeço. Agradeço vocês. Tchau.